Olá, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. No episódio anterior, refletimos sobre o momento sublime em que Jesus trouxe ao mundo a nova lei, transformando a justiça em amor e a fé em vida interior. Hoje seguiremos esse fio para contemplar a terceira etapa da revelação divina, o advento do Consolador prometido, o Espiritismo, que vem restaurar e explicar o Evangelho sob a luz da razão. O evangelista João anuncia assim de Jesus: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. E mais adiante, no versículo 26, ele completa: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essas palavras de Jesus não eram apenas promessa de conforto, eram um anúncio de continuidade. O Cristo sabia que sua mensagem seria mal compreendida, distorcida pelas paixões humanas e pelo orgulho que ainda obscurecia os corações. Por isso, prometeu enviar a verdade novamente, não mais em forma de pessoa, mas como uma luz espiritual coletiva, clareando o entendimento da humanidade no tempo devido. Décadas e séculos se passaram. A humanidade avançou em conhecimento, ciência e moral. Era preciso uma nova luz capaz de unir a fé, a razão, a ciência ao espírito. Foi então que, no século XIX, o céu se fez ouvir novamente através das mesas girantes e das comunicações espirituais. Allan Kardec, o codificador, recolheu e organizou essas manifestações sob a orientação dos espíritos superiores, dando origem à doutrina espírita, o Espiritismo, que se define como a nova revelação do Cristo para a era da regeneração. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, lemos a mensagem do Espírito de verdade que diz: Venho, como outrora, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Ouve-me. O Espiritismo, conforme a vontade de Deus, deve lembrar aos incrédulos que, acima deles, reina a imutável verdade. Eis o Consolador que Jesus prometeu, a luz do conhecimento espiritual, o retorno da comunicação entre os dois mundos, o esclarecimento da fé pela razão. O Espiritismo vem consolar, instruir e libertar. Consolar porque nos mostra que a morte não existe, a vida prossegue e o amor é indestrutível. Instruir porque revela as leis morais e espirituais que regem o universo, esclarecendo o porquê de nossas dores e alegrias. Libertar porque nos conduz do medo à confiança, da ignorância à fé raciocinada. Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta: de que modo o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Os Espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, e fazendo compreender onde está o verdadeiro interesse do homem. O Consolador, portanto, é a ciência da alma, a explicação racional das palavras de Jesus.
Ele não traz uma nova moral, mas a mesma moral do Cristo, agora compreendida em profundidade. Como Kardec ensina em Gênese, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ele revela ao homem o mundo espiritual e suas leis. Assim, o Consolador não apenas consola, ele educa a alma para a vida imortal. O Espírito de Verdade, nas mensagens iniciais da codificação, convoca-nos ao trabalho interior. Não se trata de simples crença, mas de transformação. Ele nos exorta: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Esse duplo mandamento, amor e conhecimento, resume toda a missão do Espiritismo. Amar é viver o Evangelho. Instruir-se é compreender a lei divina com consciência desperta. Sem um, o outro perde o equilíbrio. O amor sem conhecimento pode se tornar fanatismo, o conhecimento sem amor se torna orgulho. Somente unidos eles geram a sabedoria. Por isso, o Consolador é o reencontro da fé com a razão, do sentimento com o discernimento, do homem com o próprio Deus. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, descreve o Espiritismo como a claridade do Evangelho restituída à Terra. Ele afirma: o Cristo não nos enviou novas leis, enviou-nos novas luzes sobre as leis eternas. Assim, o Consolador não é apenas o retorno da palavra do Cristo, é o retorno da luz, que reaviva o Evangelho adormecido. É o convite para que a humanidade saia das sombras da letra e viva o espírito da verdade. Cada reunião espírita, cada prece sincera, cada estudo do Evangelho é, em si mesmo, uma manifestação do Consolador, porque cada um de nós é chamado a ser instrumento dessa luz. Quando consolamos alguém, quando perdoamos, quando esclarecemos com amor, estamos prolongando a presença do Cristo no mundo. Somos, de algum modo, portadores do Consolador prometido, porque ele se manifesta através dos corações dispostos a servir. O Cristo trouxe o amor, o Espiritismo trouxe a compreensão do amor. E nós, trabalhadores do bem, somos chamados a transformar essa compreensão em vida, em ação, em renovação diária. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador. Ensina todas as coisas e faz lembrar o que ele ensinou. Eis o verdadeiro consolo, saber que não estamos abandonados, que Deus governa, que a vida continua e que o amor é a força que sustenta o universo. Bem, no próximo encontro veremos o episódio 4, o Espírito e a Letra, o entendimento da verdade, no qual refletiremos sobre o desafio de viver realmente o Evangelho, ultrapassando a forma exterior e penetrando o sentido íntimo da palavra do Cristo, agora iluminada pelo Espiritismo. Que a luz do Consolador nos envolva e nos inspire a continuar servindo com fé, humildade e alegria.